Boa noite, professora Rita, boa noite a Rafa e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Vamos já iniciar nossa palestra online, prestação de contas partidárias, pontos importantes, com a nossa professora Rita, mas antes vamos falar da nossa Convencom. Coloca aí, Rafa, na tela. Esse mês de junho, né? Esse Arraiá é 10. Quem fizer a sua inscrição para a nossa Convencom 2025 vai ganhar 10% de desconto nas inscrições até o dia 30 de junho. Tem um QR Codezinho aqui do lado, né? O cupom é Arraiá10, 10% de desconto nas inscrições até o dia 30 de junho para a nossa segunda Convencom Maranhão 2025, que vai ser realizada dia 31 de julho e 1º de agosto. Não percam essa oportunidade com 10% de desconto nesse Arraiá 10 do CRC Maranhão. E nós vamos iniciar apresentando aqui a nossa querida professora Rita, que tem um currículo que, antes de ficar velhinho, eu quero ter 10% desse currículo. E nós estamos hoje nessa palestra online, que é a nossa Pílula do Conhecimento. E professora Rita é criadora do maior canal de YouTube de prestação de contas eleitorais e partidárias, educadora formada pela USP, analista judiciária e chefe de cartório eleitoral em São Paulo, especialista em direito eleitoral, gestão pública, auditoria, cúmplice e gestão de risco, e controladoria e finanças. E tem uma vasta experiência aí nessa área de palestras eleitorais e hoje ela vai, né, nos pontos mais importantes sobre prestação de contas partidárias, que esse mês de junho é o último mês, né? É o mês final, dia 30, que nós temos para prestar conta de todos os partidos. E boa noite, professora. Boa noite, meu querido. Boa noite, como é que você está? Estamos Aproveitar melhor para dar agora. também, dar o meu boa noite para todo o nosso público aí do Maranhão, esses queridos profissionais. Falávamos aqui antes, né, de entrarmos, o quanto é difícil trabalhar nessa área, o quanto dá vontade de bater em alguns representantes de partidos políticos que são tão relapsos, negligentes e não cuidam aí de fazer aquilo que deve agora com as obrigações. Mas aproveitar esse boa noite, esse momento para a gente cumprimentar o Brasil todo que nos assiste, cada um aí no seu cantinho, aproveitando para compartilhar conosco mais conhecimentos nesse assunto que a gente adora. É isso aí, professora. Nós do CRC Maranhão, no nome da nossa presidente, Ana Lígia, uma grande mulher, igual você, né? As mulheres têm se destacado muito nesses últimos tempos, e a Ana Lígia foi um presente de Deus para o nosso CRC Maranhão, como contadora, como presidente, deu assim um up totalmente diferente. Eu, como conselheiro, votei nela para presidente e graças a Deus, até hoje, não me arrependi. Ela tem mostrado muita honestidade, muito compromisso. Eu até digo para ela, mulher, tu não vive, só vive por CRC. Em tudo ela está presente. Então, em Maravilhosa. nome da Ana Lígia, seja bem-vinda mais uma vez, né? Está conosco, né, para poder já tirar nossas dúvidas, né? Que dia 30 agora. E a primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora é o seguinte: sabemos que o prazo final é dia 30 agora. Existe possibilidade de prorrogação desse prazo? Olha, Plínio, é praticamente impossível ter prorrogação desse prazo. Primeiro, porque é um prazo determinado em lei. Então, o TSE teria que ter um motivo muito forte para poder fazer essa prorrogação e, assim mesmo, mediante algum instrumento legal. Então, preparem-se todos para realmente apresentar as contas antes do dia 30, porque senão terão sérios problemas aí de atraso, embora a gente saiba que vocês estão atrás dos representantes dos partidos já há bastante tempo. De rigor,
as contas poderiam ter sido apresentadas desde janeiro, porque elas são referentes ao ano, ao exercício financeiro de 2024. Então, poderia ter sido apresentada de janeiro para cá. Mas já vimos que chega o último dia e vocês estão sem dormir, desesperados, o sistema saindo do ar. Esses últimos dias mesmo o SPCA está bem maluco, saindo toda hora, voltando com incongruências, né? Recuperação Então de é senha está muito difícil, importante. né, professora? Recuperação de senha está muito difícil, não está vindo. Tá, é. Esse momento agora é o momento que pega todo mundo sobrecarregado de atividades com a intensa demanda de prestadores de contas, ao mesmo tempo que vocês também, às vezes, não têm os documentos, não têm as informações ainda para conseguir prestar contas. E a prestação de contas anual, né, Plínio, ela não é como o SPCE, porque você vai lá e decide a hora que vai fazer uma retificadora. O SPCA você tem que pedir a reabertura e tem que ter um motivo que seja muito sério para ser deferida essa reabertura. Então, não dá para entregar qualquer coisa e depois retificar. Então, não contem com prorrogação de prazo. Contem, inclusive, que vence, vai, 2 dias antes o prazo para vocês não passarem aí pelos mini infartos da vida. Professor, eu já pedi uma vez a abertura de prazo, porque o próprio Justiça pediu que fosse retificada, né? E o Aí sim. interessante nisso lá, né? Que você tem, É, você pede quantos dias você quer, ainda tem isso, né? Um tempo determinado, né? exatamente. Quando é a Justiça Eleitoral que determina em diligência, aí sim. Aí você pede, né? Ela determina, ela fez a diligência, você viu que precisava retificar, aí você pede a reabertura, estabelece-se o prazo que vai ficar, e aí corrige-se, envia, fechou, acabou. Muito bom. E quem deve prestar contas anuais à Justiça Eleitoral? Olha, Plínio, todas aquelas direções que estiveram vigentes pelo menos um dia no exercício de 2024, seja esfera estadual, municipal, nacional, todas. Se por acaso, durante o exercício, teve mais de uma comissão, mais de um dirigente partidário, um presidente, um tesoureiro, teve mais de um, todos esses vão estar lá elencados na prestação de contas, cada um respondendo pelo seu período. Mas não existe nenhuma liberação de exceção para prestar essas contas. Lembrando que aqueles que participaram das eleições no ano passado, mesmo que aqueles que não movimentaram nada, aqueles que lançaram candidatos ou que não lançaram, também têm que prestar as contas, tinham que ter prestado as contas eleitorais lá, logo após as eleições. Então, é importante verificar se essa direção ficou vigente no período para prestar as contas eleitorais, é da data da convenção até a data da eleição. E se for no período de exercício financeiro, é um único dia que seja lá no exercício durante todo o ano de 2024. Muito bom. De que forma os contadores podem verificar as contas que estão pendentes de apresentação? Olha, Plínio, pode consultar o SICO, que é o Sistema de Informação de Contas, dá uma olhada lá como é que está, se tem alguma prestação que está omissa das contas anuais, eleitorais. Uma coisa que é legal também, consultar o Divulga SPCA, no qual estão todas as direções, então também é possível verificar o que está pendente e providenciar essa regularização, né? Providenciar, ver se tem conta eleitoral em atraso. Existe o sistema de regularização de omissões das contas eleitorais, que é para aquelas contas de eleição que estão omissas de 2014 para trás. E de 2016 para cá, vai utilizar o SPCE daquela eleição. E as contas anuais, o SPCA
é de 18 para cá. Então, as contas do exercício de 17 já foram prestadas, deverão ser prestadas pelo SPCA. É muito comum ter direções com contas omissas. Então, sempre há contas aí pendentes de apresentação, e a gente sabe que contas omissas de partidos podem levar à suspensão da anotação do registro desse órgão, e isso pode impactar no registro de candidatura das eleições do ano que vem. Então, mesmo que essa suspensão aconteça, a suspensão da anotação do registro do órgão, mesmo que ela aconteça num processo em apartado, não é simplesmente ali no processo que julga as contas não prestadas, existe um processo próprio em apartado. Então, ainda que seja ali com oportunidade de defesa, total exercício do contraditório, isso pode levar tempo. Então, pode ser que isso te cause problemas lá na frente. Você que trabalha numa direção partidária, que está nos ouvindo, faça a checagem do que está pendente de regularização e faça essa apresentação para não ter problema nenhum. Professora, aí eu lembrei aqui que você me falou que você também trouxe um presente, né, para quem ficar até o final da nossa Ah, verdade. live, da nossa Pílula do Conhecimento. Conte para nós qual vai ser o presente aí. Ah, verdade. Quem assistir a gente até o fim, hoje a gente vai ter uma horinha aqui, acabaremos perto das 9 horas. Vai ganhar um curso de imersão nas prestações de contas partidárias, com todas as regras vigentes e todas aquelas inovações que já foram tratadas pelo relator, que já foram aceitas e que está no projeto do novo Código Eleitoral em tramitação lá no curso, além de receber todas as atualizações até a próxima entrega das prestações de contas e ainda vai poder fazer parte do grupo de alunos. Então, vai ganhar um curso de imersão grátis. E para todos que estão assistindo, vai ganhar quantos por cento se adquirir o seu curso? Diga aí também. Vai ganhar, Plínio, o cupom CRCMA, que dá direito a um cupom de 10% no curso, que é mais ou menos R$ 129 de desconto, e vai poder se inscrever e também aproveitar os conhecimentos que estão lá. Quase 300 telas de informações preciosas, muitas dicas diamante, as aulas foram gravadas, o acesso não expira, nós tivemos esse curso ao vivo. Você participou, como sempre, um dos primeiros a se inscrever sempre em todos os cursos, sempre se capacitando. Isso, e eu quero só frisar para quem está nos assistindo que para participar do sorteio, para ganhar o curso, tem que assinar a lista de presença para participar do sorteio que a Rafa vai estar colocando aí. Então você vai lá e assine a lista de presença, viu? Para poder estar participando. E dando continuidade, professora, é, e as despesas ocorridas nas convenções, elas deveriam ter sido informadas na prestação de contas eleitoral ou agora na prestação de contas anual? As despesas de convenção são despesas dessas contas agora, anuais. Elas não fazem parte da prestação de contas eleitoral, não. Apenas das anuais. E é importante observar, principalmente para aqueles que pretendem apresentar contas zeradas, tomem cuidado, porque essa conta zerada, tendo sido detectada uma despesa que ocorreu e que não foi informada, pode levar a julgamento de desaprovação ou, a depender do juízo, pode haver a determinação de nova entrega das contas completas. Então, pelo que a gente vê aí, né, nesse Brasil de múltiplos entendimentos, há entendimentos variados quando as informações não são verdadeiras numa prestação de conta zerada. Então, tomem cuidado, porque principalmente questão de mídias sociais, provavelmente teve algum evento, alguma foto aí, se você está numa cidade pequena, então apresenta as contas zeradas, mas e cadê as despesas aqui com essa convenção? Cadê as despesas com a própria instalação da sede? Enfim, mesmo que sejam os estimáveis, é importante que sejam lançados na prestação de contas para evitar diligências questionando isso e depois vocês terem problemas
com os julgadores, a depender da situação aí, caso a caso. Então, fiquem atentos, porque tivemos uma eleição ano passado. Professor, e as despesas, né? As informações que foram prestadas nas contas eleitorais dos partidos devem ser novamente prestadas nas contas anuais? Sim, infelizmente, os sistemas SPCE e SPCA, eles não estão integrados. Não é possível fazer a importação das informações que foram lançadas lá na prestação de contas eleitoral no SPCE de partido, né, a prestação de contas eleitoral do partido, não é possível fazer essa importação agora. Mas, Plínio, a gente tem uma novidade aí que vai servir para os próximos exercícios aí, né, num médio prazo, aí, num curto a médio prazo. No novo Código Eleitoral, já existe lá um dispositivo, aceito já pelo relator, que o TSE terá um ano após a publicação do novo código, para fazer a integração entre os sistemas. Então, haverá a determinação para que haja essa integração com importação de dados, retirada de relatórios, informações estatísticas. Então, esse ponto está bem detalhado lá no novo Código Eleitoral, e é importante, então, vocês saberem que para esta prestação de contas agora, que vence no dia 30/6, tudo aquilo que você tiver lançado na prestação de contas eleitoral do partido tem que novamente lançar na prestação de contas anual. É como se fosse uma fatia que se tira das contas anuais às contas eleitorais. Agora tem uma coisa legal aí. Se por acaso essa prestação de contas eleitoral do partido foi desaprovada, essa desaprovação, ela não impacta na decisão que vai julgar a prestação de contas anual. Não há um bis em idem, né? Uma punição dobrada para o partido. E poucos prestadores de contas sabem dessa informação. Os colegas analistas da Justiça Eleitoral já sabem, porque esse é o procedimento padrão. Uma desaprovação de conta eleitoral do partido não impacta no julgamento, na análise das contas anuais partidárias. Muito bom. Quero até mandar um abraço aí para a nossa presidente, Ana Lígia, que também está assistindo aí a essa palestra, viu, professora? Ela está aí assistindo aí a nossa, Maravilhosa! Sou viu? fã, sou super fã. Que mulher incrível, sou fã demais. E com Beijo, relação querida. e com relação à procuração do advogado, quais são as procurações exigidas? Olha, Plínio, procuração do partido, do presidente e do tesoureiro. Só que eu falei lá no começo, quando você me perguntava sobre os prazos, eu falei que, mesmo que tenha havido mais de um presidente, mais de um tesoureiro, todas as informações têm que ir na prestação de contas. Então, as procurações de presidente e de tesoureiro, mesmo que tenha havido mais de um, todas deverão ser juntadas, inseridas lá no SPCA, que inclusive por esse sistema toda a documentação vai em PDF OCR, no próprio sistema, em cada rubrica lá, separadinha. Deveriam todos os lançamentos ter sido feitos no momento em que estavam acontecendo, né, concomitantemente à ocorrência, mas aqueles que não fizeram antes, que façam tudo agora para entregar de forma correta. Existem alguns juízos que aceitam a procuração, Plínio, uma só para todo mundo. E tem outros juízos que não, que exigem individualizadas essas prestações de contas. Então, essas procurações nas prestações de contas. Então, é importante estar atento, porque prestação de contas atualmente, sem procuração do advogado, elas podem ser julgadas como não prestadas. E isso pode levar aquela consequência, além da suspensão dos fundos públicos, obviamente, aquela consequência da abertura, né, da possibilidade de abertura de uma representação para a suspensão da anotação do seu registro. Professora, como nós estamos nesse tema, quando a gente faz uma prestação de contas não, uma declaração, né, de ausência de movimentação financeira, e mesmo a gente colocando a procuração lá do advogado, cadastrando ele,
sempre a gente tem que mandar aquele número do processo quando sair no final, para poder o advogado se habilitar, não é isso? No Sim, processo, quando é sim. declaração de ausência. Interessante que ele não faz uma habilitação automática, né? O advogado tem até 5 dias para se habilitar, não é isso? O advogado, ele pode juntar a procuração dele pelo PJE, mas pelo SPCA já é possível juntar também. O que é importante, Plínio, nessa questão das zeradas, quando vai declarar contador e advogado, a gente falou, né, do documento do advogado, mas para o contador também tem que ter o documento da certidão de regularidade profissional, que vocês obtêm, né, no site do órgão de Isso. classe de vocês, para aqueles que estão, né, com tudo regular no exercício da profissão. Agora, o maior problema que acontece aí é aquela dúvida, mas como é que fica então o contador e o advogado numa conta zerada? Se é zerada, como é que tem esses profissionais? O contador ainda pode doar o serviço e o advogado que não pode doar, porque existe uma proibição no Código de Ética da OAB Nacional. Então, é importante saber o seguinte: quando esses profissionais estão sendo contratados, eles estão sendo contratados agora, né? Porque se vai prestar zerada do exercício passado, significa que no exercício passado não havia essas despesas, não foram pagos esses profissionais. Se o contador ceder os serviços gratuitamente, tem que fazer o lançamento do estimável desse contador. E para aqueles que serão pagos, será nas contas do exercício de 2025 que estará registrada essa despesa não paga, nessa aplicação de recursos pendente de pagamento, e vai aparecer lá naquele demonstrativo de obrigações a pagar. No exercício de 2005, porque foram contratados agora para resolver pendências do exercício de 2024. É importante colocar sempre uma nota explicativa também, quando apresenta essas zeradas, para não ter questionamentos a respeito disso também, porque a gente já É, sabe que prestação de conta zerada, a depender, claro, do rigor do cartório, porque a gente sabe que tem cartórios que, lamentavelmente, aceitam qualquer coisa, alguns até acham, comemoram, né, orientam que apresentem zeradas, o que é um absurdo, mas eu sempre falo para vocês, bons e maus profissionais há em todos os lugares, né? Mas há cartórios extremamente diligentes, e são maioria, que cobram informações sobre a existência da instalação, onde é que aquelas atividades são desenvolvidas daquela agremiação? É na casa do presidente? Então, cadê a cessão de uso? Essa casa dele é própria? Porque só pode ceder aquilo que é propriedade daquele cedente para partido e para candidatos. Embora não haja limite de doação para partidos, existe essa exigência. Então, fiquem atentos aí e tomem muito cuidado. Às vezes recebeu sobra de campanha, aí tem que lançar lá, mas acredito que você vai me perguntar mais aí sobre sobra de campanha, eu não vou invadir a pergunta. sim, sim. Muito bom. Professora, e os partidos que se fundiram, ou naqueles casos em que houve incorporação ou extinção, essas direções ainda assim estão obrigadas a prestar conta? Sim, Plínio, sim, são obrigadas a prestar essas contas. O próprio SPCA está preparado para isso. Eu até gosto de recomendar. Claro, leiam a 9096, que é a lei dos partidos políticos, a resolução 23.604 de 2019, mas observem o plano de contas, né, que é o 987 de 22, cuidado para não, tem gente usando ainda o 926, e esse não vale mais, né, a portaria 926. O plano atual é o da portaria 987 de 22. O que é que acontece aí, Plínio? Quando essas direções prestam contas, principalmente agora, que a gente sabe que tem muitas siglas, né, que se fundiram,
aquele que está prestando as contas, o incorporador, a obrigatoriedade é dele de prestar contas, daqueles partidos, daquelas direções incorporadas. Porém, a responsabilidade sobre qualquer irregularidade detectada será aquela, aqueles representantes partidários que responderam à época na agremiação. Então, obrigação de prestar as informações é do incorporador, do partido agora que se fundiu num único, e aquele anterior é responsável pelas irregularidades. O prazo para essas prestações de contas, Clênio, era de 90 dias da averbação do estatuto no TSE. Porém, a gente sabe que muitas dessas contas não foram prestadas. O FAQ do TSE, para quem quiser dar uma lida, basta jogar no Google. FAQ TSE, FAQ TSE, que é o Perguntas e Respostas Mais Frequentes. Dá uma olhada, porque lá já traz até o caminho, o jeito certinho de fazer no SPCA essa prestação de contas de partido incorporador, fazendo a prestação de incorporados. Então, tem sim que prestar contas. Muito bom. Quero mandar um abraço aí, professora, para o nosso amigo contador Fernando Filho, sempre presente Ai, nos cursos, Fernando, na live, beijão. Fernando Filho, Fernando, Tati, Fernanda, parceiro também do beijo para a CRC família Maranhão, toda. um grande Super parceiro que nós temos parceiro. também. Vamos lá. E com relação às despesas, que cuidados importantes você nos recomenda? Plínio, as notas fiscais, principalmente, tomar cuidado para ver se nos extratos está a identificação desses fornecedores, se realmente foram pagos com cheque nominal cruzado ou transferências bancárias, verificar se a forma desses pagamentos foram corretas, verificar também se as notas fiscais não têm descrições genéricas, aquelas descrições que não trazem detalhes do que de fato aquele recurso amparou, principalmente quando se utilizar recurso público. Se vocês perceberem que utilizou fundo partidário ou mesmo FEFEC nessas despesas, observar como é que está tudo isso, embora as despesas de FEFEC já tenham ido na prestação de contas eleitoral, elas também estarão agora nas anuais, que a gente falou anteriormente, a eleitoral é apenas uma fatia. Observar aquelas despesas das cotas e do percentual obrigatório nos programas de difusão e participação feminina, se as notas fiscais trazem detalhes desse gasto realizado. Às vezes é comum haver troca de CNPJ, principalmente agora, com esses partidos se fundindo, incorporando, etc. Há muita confusão, porque às vezes o prestador de serviço ou aquele fornecedor atende vários partidos, então troca-se CNPJ, às vezes troca a própria nota. Então, antes de fazer os lançamentos, observa direitinho, porque existe prazo para cancelamento de nota. Carta de correção não tem o condão de salvar o mundo. São poucas coisas que uma carta de correção pode ali lograr êxito, né? Na regularização de um documento. Tomar cuidado com recibos, tomar cuidado com RPAs, porque muitas vezes é exigida a nota fiscal, a depender aí do tipo de trabalho que é prestado. Tomar cuidado com a documentação dos estimáveis, né? Que embora não seja uma despesa, é uma receita estimável que vira despesa, né? Na contrapartida, né? Dos lançamentos. Tomar cuidado se tem os contratos ali pormenorizados. Esses cuidados todos aí que a gente pode fazer um resumo. Professora Rita, eu lembrei agora aqui que tem muita gente, né, nos comentários dizendo que é ansioso para estar no curso presencial seu. E eu quero, né, deixar aqui mais um presente que a professora Rita nos deu aí, a convite da nossa presidente Ana Lígia. Professora Rita estará na nossa Convencom Maranhão 2025. Vamos ter uma palestra presencial com a nossa querida professora Rita. Não é isso, professora? É isso mesmo, está confirmado. Dia 1º de agosto, vou estar no CRC Maranhão aí.
na convenção de contabilidade, muito feliz. Então, a gente vai se encontrar. E os cursos presenciais aqui em São Paulo vão começar lá no finzão de março, começo de abril, porque as resoluções do TSE só sairão, provavelmente, lá para março, já que com o novo Código Eleitoral, a tendência é que haja essa votação de fato até agora, antes de outubro, né, um ano antes da eleição, e aí E, muito provavelmente nós teremos novas regras vigentes. Então, nos encontraremos aí em muitas aulas ainda. e a Sandra Ebrens, ela disse que foi muito boa essas informações de procuração de advogado, viu, professora? E tem uma pergunta muito boa aqui. Beijo, Sandrinha. Professora Rita, havendo saldo em conta bancária do partido, mas sem movimentação em 2024, a prestação de conta deve ser completa ou pode ser por declaração de ausência de movimentação de recurso? Muito boa essa pergunta. É ótima. Do Leonardo. É. Ah, Léo, um beijo, meu querido. O que acontece é o seguinte: existem cartórios que entendem que quando é uma movimentação muito ínfima, às vezes só centavos, às vezes uma tarifinha ali ou outra, aquela unidade, aquele juízo entende que, pelo princípio da insignificância, aquele valor pode ser desconsiderado e as contas apresentadas da forma por declaração de ausência de movimentação. E existem outros que, independente da quantia que tenha transitado em conta bancária, se houve movimentação financeira, deve fazer a entrega pela completa. Agora é um momento que as unidades eleitorais estão em contatos permanentes com o seu público prestador de contas. A gente sempre estimula que haja essa comunicação para alinharem-se com aquilo que é a forma de entendimento daquele juízo. De rigor, pela norma, se não tem nenhuma movimentação financeira, faz a declaração de zerada. Se tiver qualquer movimentação financeira, teria que fazer a completa. Mas a gente sabe que na prática, no mundo real, existe aí algumas relevações quando são valores muito insignificantes, às vezes centavos, às vezes valores que não chegam a R$ 100, R$ 50, depende. Eu já vi cartório aceitar declaração de ausência de movimentação, com movimentação de tarifas bancárias que chegavam a quase R$ 200. Então, para minha perplexidade, foram aceitas como regulares. Então, o que eu oriento é: alinhem-se com os entendimentos dos juízos locais, porque há aí uma diversidade de relevações nesse sentido, não só de tarifa bancária, às vezes até de sobra de campanha. Tem sobra de campanha, às vezes, na conta de 15 centavos. Vai fazer uma prestação de contas completa por causa de 15 centavos? Aí, alguns cartórios liberam, autorizam a entrega da declaração de ausência de movimentação. É importante vocês saberem como pensa o seu cartório aí local. O presidente Analisa disse que essas informações e dicas muito importantes, esses detalhes são fundamentais. Evita dores de cabeça com diligência, evitar dores de cabeça com diligência é a meta. Muito bom, Ana Lígia, muito Perfeito. obrigado. O, Cirúrgica. Vi- é, o, a Letícia Rodrigues está fazendo prestação de conta e lhe assistindo, viu, professora? Ai, que linda, boa sorte, amor, boa sorte aí. Que saia Vamos tudo lá. lindo, pronto para aprovação. Professora, nós falamos da despesa, né? E sobre as receitas, né? Sobre as As receitas dos receitas, os partidos, cuidados, isso. né? Os Os cuidados, isso. cuidados. Plínio, checar bem os extratos bancários, verificar se tudo está identificado, tomar cuidado, porque às vezes pensa assim: eu dei uma olhada no extrato, só tem CPF lá, não entrou nada de pessoa jurídica, não entrou nada irregular, não tem nada sem identificação. Então está tudo correto. Depende. Você pode ter um CPF lá que é de um permissionário de serviço público, e isso é uma fonte vedada. Só um parêntese, quando a gente estava falando lá nas
orientações para as despesas, tomem cuidado com desconto de fornecedor em nota fiscal, porque isso é considerado recebimento de receita de pessoa jurídica e, portanto, uma fonte vedada. Tomem cuidado. Os descontos que vocês vão negociar com o fornecedor, o prestador do serviço, seja lá a empresa que for que vai produzir o material, fornecer o que for para o partido, negocia, combina o valor, aceita o desconto, acerta tudo antes e na nota fiscal vai o valor final, para não ter problemas, como a presidente maravilhosa alertou, evitar diligência com questionamento que pode levar à desaprovação. E voltando, então, nos cuidados com as receitas, tomar cuidado, então, com o permissionário de serviço público, que às vezes, nessa checagem de entrada de recursos na prestação de contas nos extratos, não se dá conta de que o fato de ser CPF pode ser uma conta vedada. Outra coisa, verificar se houve, de fato, às vezes, uma entrada de um recurso não identificado que foi utilizado. Se detectou isso, qual era, o que é que tinha que ter sido feito lá na época, no exercício? Até o último dia útil do mês subsequente ao crédito, terá que fazer o recolhimento para o Tesouro. Teria, né, que ter sido feito o recolhimento para o Tesouro, do valor que foi utilizado de fonte vedada lá naquele período do exercício. E a mesma coisa de RONE. Utilizou algum RONE? Já tem que fazer recolhimento para o Tesouro. Na verdade, RONE, que é o recurso de origem não identificada, mesmo que não tenha utilizado, não tem para quem devolver, né? Porque não se tem a identificação da origem. Então, integralmente tem que ser recolhido para o Tesouro. A fonte vedada, se recebeu, mas não utilizou, devolve para a fonte vedada. Não precisa recolher para o Tesouro se não utilizou. Isso dentro do período estabelecido pela norma, que era até o dia útil do mês subsequente ao crédito. Se localizou agora essa entrada irregular, e mesmo que não tenha utilizado essa fonte vedada, agora não pode mais devolver, porque passou do prazo. Agora tem que recolher para o Tesouro. Tomar cuidado também, Plínio, com a documentação que ampara a receita, os recibos de doação. Tomar cuidado com as contribuições de filiados, observar se está de acordo com os estatutos, verificar se foram emitidos os recibos de doação para todas aquelas doações que são obrigatórias, né? Na norma eleitoral, a gente teve a emenda constitucional 133, que eliminou ali a emissão de alguns recibos eleitorais, mas de recibo de doação, nada mudou. Então, teria que ter emitido o recibo de doação para tudo. E os contratos, os termos de cessão de uso e de doação e de serviço prestado gratuitamente, que são receitas estimáveis, verificar se está tudo amparado. Se quem cedeu o serviço gratuito, de fato, é uma atividade econômica daquela pessoa, se aqueles bens, veículos, imóveis que estão sendo cedidos gratuitamente para o partido, se de fato é de propriedade daquele cedente, essas observações aí no geral. Professora, Fernando Filho está perguntando se o diretório estadual pagar contador e advogado para a prestação de contas de um diretório municipal. Esse serviço tem que ser registrado como doação estimável e se é necessária a emissão de recibos. A doação estimável que ele está recebendo da direção estadual é uma doação regular normal. Vai ser registrada e vai emitir o recibo de doação normalmente. As exceções para a emissão do recibo de doação, Fernando, é somente para quando é entre contas ali, quando é um repasse para a fundação. Então, recebeu doação estimável, uma direção recebendo da outra, justamente essa pergunta do Fernando dá a oportunidade até da gente completar aquela informação, muitas vezes, de prestação de contas zerada
E aí, a informação sobre contador e advogado é um estimável que está sendo recebido do partido. Vai lançar o estimável normalmente em ambas as prestações. Quem está cedendo fazer o registro e quem está recebendo também fazer. Então, não é a doação dos profissionais, não são eles que estão cedendo gratuitamente. É uma direção pagando, beneficiando outra. Muito Obrigada, bom. Fernando. Beijo. É, a pergunta aqui do Gustavo Braga. Pagamentos, contador e advogado, fora das contas. Tem partido que não quer depositar na conta. Pode isso? Não pode, de jeito nenhum. Não confunda as regras da prestação de contas de candidato com as regras da prestação de contas de partido, seja anual ou eleitoral. Contador e advogado de partido político tem que ser pago pela conta bancária do partido. Se não foi pago pela conta bancária do partido, ele está recebendo, ele pode estar recebendo em doação de outra agremiação, mas pagar por fora, como a norma da prestação de contas eleitoral permite, isso não é aceito e a norma não prevê essa aceitação nas contas anuais e nas eleitorais de partido político. Tem que lançar, sim, por lá, senão vai ter a conta desaprovada, vai ter problema e vai aí ter, a depender do caso, né? Pode ter problema no recebimento de cotas do fundo partidário, justamente de fundos públicos, num ano aí que se aproxima eleitoral. O Leonardo está perguntando aqui, professor. Na prestação de conta por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos, tem que ser juntado algum documento ou basta encerrar a prestação de conta por meio da declaração e pronto? Não, tem que juntar a certidão de regularidade profissional, a procuração do partido, do presidente, do tesoureiro, se tiver havido só um presidente e um tesoureiro durante o exercício, se tiver havido mais de um, as demais também. Não precisa apresentar balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, obviamente, porque é zerada, mas exige-se a entrega também dos extratos bancários zerados. Porque o que comprova para a Justiça Eleitoral que aquela direção, de fato, não movimentou recursos é a entrega do extrato bancário zerado. Qual era a conta bancária obrigatória a ser aberta? A doações para a campanha. Mesmo que essa conta não tenha movimentado nada, o gerente do banco emite um documento, uma declaração, informando essa ausência de movimentação, porque a maioria dos bancos não fornecem extratos zerados. Há juízos que entendem que uma prestação de contas declarada como zerada, que não houve abertura de conta bancária para comprovar que não houve essa movimentação, não haveria ali possibilidade de ser aprovada. Essa conta seria julgada até como não prestada, porque não houve possibilidade de análise da real movimentação financeira. Sem conta bancária, como é que vai saber o que foi movimentado? E há outros juízes que não, que simplesmente entendem que isso é um item para desaprovação. E há outros ainda que entendem que a abertura de conta bancária não é necessária quando as contas são zeradas. Então, entendimentos há vários, mas o que a norma diz é que deve se juntar toda essa documentação que eu citei para que haja a comprovação dessa ausência. Professora, uma pergunta muito interessante aqui do Gustavo Braga. Tem partido que não fechou as contas da eleição e vai usar as contas como contas anuais. Isso pode, e a data das contas usa após a eleição. Eu acho que ele quis dizer o seguinte: que esse Eu partido não prestou entendi. conta das eleições, mas Não, tem que fazer não. anual. Não, não é isso não. Ele quer dizer que as contas continuam abertas, as contas bancárias, doação para campanha, outros recursos, fundo partidário, que foram utilizadas, eu acho que é isso, nas eleições. Conte aí, Gustavo, se é isso mesmo. É Mas veja isso, né? só, Também é isso. as contas bancárias, elas são permanentes.
Conta de partido político não se encerra mesmo. Quando os bancos encerram, só existe uma conta que tem que ser encerrada, aberta e encerrada anualmente, que é a Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, a do FEFEC. Essa é a única conta bancária que abre no ano da eleição e encerra no final do ano da eleição, o partido político. Todas as demais são contas permanentes. Os saldos que foram utilizados ou não utilizados nas eleições vão compor, os extratos bancários de todas essas contas vão compor a prestação de contas anual, inclusive a conta bancária doações para a campanha, todas. Lembra que eu falei? A prestação de contas eleitoral é só uma fatia? Então, tudo que está lá faz parte da prestação de contas anual. Gustavo, era isso que você tinha perguntado? Eu não consigo ler nada, mas que eu estou aqui sem Não, chat. mas é isso mesmo, professor. Ele está falando das contas não ter sido fechadas, é isso mesmo. É. É, o Ah, deixa eu Raimundo falar uma Nonato, coisa. Deixa eu falar uma coisa pode falar. importante, Gustavo. O Gustavo e todos que estão nos ouvindo, que eu tenho Ele disse certeza que que é isso muitos mesmo, já viu? passaram por Veja, ele isso. disse, professora, Muitos ele já respondeu que passaram é por isso isso. mesmo, viu? Tá, mas deixa eu falar uma É coisa isso aqui mesmo o que você importantíssima. respondeu. Maravilha. Ó, Pode falar, quando pode os falar. bancos encerram as prestações de conta, as contas bancárias, quando os bancos encerram as contas bancárias, a revelia da direção, o que vocês têm que fazer é fazer com que o advogado do partido, da direção, toda a direção é obrigada a ter um advogado e um contador, entre com um PJE, uma petição ao juiz e ao promotor público informando que o banco está descumprindo a lei, encerrando contas que deveriam permanecer abertas, criando transtornos, inclusive que podem levar à desaprovação de contas. O novo Código Eleitoral, Plínio e demais queridos que estão aqui nos ouvindo, ele traz penalidades com multas de 30 mil, de 60 mil, para problemas que os bancos ocasionem, provoquem nas contas de partidos e candidatos. Então, esse é um avanço de um código que retrocede léguas para trás, mas pelo menos esse avanço nós teremos. Os bancos serão penalizados com multas que variam entre 30 e 60 mil, a depender do tipo de problema que eles causam lá para os prestadores de contas. Não vou entrar nos detalhes de cada um, porque isso não é matéria aqui da gente e o tempo urge. O Raimundo Nonato Vieira diz o seguinte: para advogado e contador é necessário enviar o relatório de atividade nessas anuais? O relatório de atividades, o que eu sugiro é que você tenha guardado a relação dos PJEs em que você atuou, que você tenha uma robusta documentação de suporte, Nonatinho. A gente se conhece? Deixa tudo separado, ordenado, guardado, como você sempre me ouve falar nos cursos, dessas comprovações da prestação de serviço de contador e advogado. Por quê? Pode ser que o seu cartório não lhe questione sobre isso. E pode ser que sim. Se você já tem tudo isso pronto, por exemplo, o nosso amado aluno Taiser, lá do Amapá, ele já deixa mensalmente toda a relação de todas as atividades que ele faz para partidos, para todas as direções que ele trabalha. Aí ele monta um dossiê com todas essas atividades desenvolvidas, o número dos PJS e ele já envia junto. Outros guardam e esperam ser questionados. O ideal é que você tenha esse documento. Se conseguir já mandar, melhor ainda, porque causa ainda uma boa impressão. Lembra do exercício que eu falo para vocês? Faça de conta que você é o analista mais rigoroso que há. Como é que você olharia para suas contas? De que forma você gostaria que as suas contas chegassem às suas mãos se você fosse examiná-las? Faça da forma mais completa possível para não ter problema. E referente, professor, à escrituração contábil digital, é obrigatória para todas as direções? Não, Plínio. Desde 2020 para cá, ela só é obrigatória para aquelas direções, aquelas pessoas jurídicas, né, que movimentem valores iguais ou superiores a 4 milhões e 800 mil. Mas existe uma coisa muito importante.
A ECD, que é a escrituração contábil digital, que os contadores prestam via SPED, ela tem o poder de substituir a exigência da apresentação do livro Diário e Razão. O livro Diário e Razão tem que ser autenticados em cartório. E isso faz com que o partido tenha despesas e há muitos cartórios que pedem. Então, entregar o comprovante da escrituração contábil digital que foi entregue via SPED faz com que não haja a exigência do livro, dos livros Diário e Razão. Por quê? O que é obrigatório é que haja a escrituração contábil. A digital só para aqueles no valor de 4.800.000. Mas você consegue ficar isento dessa exigência apresentando a ICD. Plínio, você caiu e voltou, foi isso? Oi, caiu aqui, internet. Ainda Voltei. bem que voltou. O Rafael Cerqueira pergunta se não entregar os recibos SPED junto à prestação de contas, ela pode ser reprovada? Pode, pode. E vou falar até mais uma coisa. Se por acaso, naquele mapeamento que você fez, ela pode ser desaprovada se não entregar a ECD nem os livros, não foi isso que ele perguntou? Isso, é os recibos de SPED, é. É. Então, se Isso. não entregar o recibo, ela pode ser desaprovada se o faturamento da sua direção for abaixo daquele não é exigido, sua conta pode ser desaprovada se não houver a apresentação do diário e razão autenticados, porque a alternativa a ECD é apresentar os livros autenticados, com a escrituração demonstrada, tá? Tinha outra coisa. Ah, sim. Naquele mapeamento que vocês vão fazer das contas que estão omissas, se for uma conta do exercício de 2019 para trás, anual, era obrigatório apresentar esse CD, mesmo independente do valor do faturamento, toda e qualquer. Então, se no mapeamento que você estiver fazendo de contas omissas você encontrar para trás de 2020, lembre-se que aí não há essa alternativa. A ECD não é uma alternativa como é hoje. Ela era obrigatória, tá? Só para deixar bem redonda aí a informação. Fernando Filho está perguntando que o Banco do Brasil não encerrou as contas do FEFEC. Solicitamos encerramento de ofício e estão exigindo a presença do presidente tesoureiro. Pode isso? Não deveria, mas comprovem tudo isso na prestação de contas, Fernando. Comprova essa exigência, porque essa conta tinha que ter sido encerrada. Comprova que vocês solicitaram, e aí cai naquilo que eu sempre ensino para vocês, que são meus alunos. Tudo que vocês fizerem, documentem por escrito. Sempre tenha documentado que fez a solicitação ao banco de encerramento, que ele está se negando a encerrar. Isso não vai prejudicar o partido em nada, porque é uma negligência alheia à vontade do prestador, nesse caso os bancos, e se é um juiz de um cartório diligente, já manda um ofício determinando que essa providência seja tomada. Então, colegas cartorários que estão me ouvindo, chegando a vocês informações desse tipo, façam com que o juiz, né, determine de ofício o encerramento dessa prestação de contas sem exigências além daquelas que a norma eleitoral nos traz. O Wilson Leite está perguntando se é correto uma desaprovação de contas, prestação de contas, baseada em uma falha no balanço, classificação de conta, sendo que a arrecadação e gasto no exercício não houve nenhuma crítica ou diligência. Olha, é possível sim, viu? E acontece muito, Wilson, lamentavelmente. Deve ser o Wilson de Bragança, um querido. Pode ser que seja ele, mas pode ser outro Wilson que também será querido. Mas isso é possível sim. A utilização do plano de contas tem levado a muitas desaprovações, principalmente quando envolvem os gastos específicos
da participação feminina da mulher, daquelas cotas de minoria. Então, é possível haver desaprovação por isso, lamentavelmente. A utilização correta do plano de contas, por isso que eu enfatizo tanto. Cuidado, cuidado que vocês podem estar utilizando o plano errado. E aí, Plínio, deixa eu aproveitar então para dar uma dica boa para o pessoal. Lá no meu Instagram, @professora, tudo por extenso, Rita Gon, @professora Rita Gon. Naquelas bolinhas do destaques, tem umas assim, julgados, mais julgados, outros julgados. Cada bolinha cabe 100. Tem, então, pelo menos 300 julgados ali, e você vai ver diversos julgados interessantes, importantes, de contas de campanha e de contas de partidos. E, justamente, desaprovações nesse sentido tem lá. Então, perdão por lhe dar essa informação, mas sim é possível. Isso foi uma ótima informação, professora, porque é, todos têm dúvida, né? A parte formal também ela é muito importante, né? E aí, algo muito interessante que eu queria que você nos falasse nesse momento em relação às dívidas de campanha, né? Que os partidos, porventura, tenham assumido, né? Que cuidados devem ser tomados agora e na entrega da prestação de contas partidárias anual. Muito importante isso aqui. Muito. Aí, outro que você vai encontrar lá nas bolotas do Instagram, eu chamo as bolotas do destaque. Você vai encontrar várias desaprovações lá por problemas aí. O que é que essa prestação de contas anual tem que levar? Documentos que tragam lá a anuência da direção nacional. Aí, alguns partidos podem pensar: ah, mas o candidato já apresentou isso lá na prestação de contas anual, na prestação de contas eleitoral dele. Ah, mas esse documento já foi lá na prestação de contas eleitoral do partido. Ainda assim, esse documento tem que estar na prestação de contas anual. A anuência da direção nacional, autorizando a assunção do débito. A anuência dos credores, daqueles débitos pendentes de pagamento, as parcelas, a demonstração das parcelas já pagas até aqui, daquele plano que foi apresentado de planejamento de pagamento das parcelas, o que já foi pago, o que falta ser pago, a identificação em que conta bancária, porque dívida de campanha, quando o partido utiliza recursos de fontes privadas para quitar esses débitos assumidos, tem que ser pela conta doações para a campanha. Pode utilizar fundo partidário também, só tem que tomar cuidado para não ter pagamento de multas de inadimplência, juros de mora. Se for apenas o valor principal do débito, não há nenhum problema em fazer pela conta do fundo partidário. Agora vejam todas essas demonstrações que tem que estar lá, levadas agora a exame, para não ter também questionamentos e diligências sobre isso. Professor, agora essa pergunta é minha. Findou o Diga. prazo dia 30, né? Meia-noite, certo? Fecha o prazo. 23 e Após o 59. prazo, isso, após esse 23 e prazo, 59. ainda pode estar prestando conta e, por causa desse atraso, a prestação de conta estando toda redondinha, ela pode ser reprovada só pelo atraso. Ótima pergunta. Primeiro, quando der o encerramento do prazo, a Justiça Eleitoral vai poder fazer ainda uma intimação, uma citação, para que as contas sejam prestadas em até 3 dias da ciência daquela intimação para prestar. Né? Essa citação que é feita para que sejam apresentadas, prestadas as contas. Então, ele tem ainda esse chorinho aí depois. A intempestividade por si só não é um item que leva à desaprovação de contas. Ela vai ser uma ressalva, por exemplo. Uma conta entregue fora do prazo, automaticamente ela já tem ali um apontamento para ressalva. Mas se todo o restante estiver regular, não houver mais nada e uma justificativa,
importante fazer a nota explicativa, né? Informando o motivo, o que foi que aconteceu pelo atraso. Às vezes, né, podem ter motivos ali que o juiz releve, a depender da gravidade do que houve, né? Às vezes, a gente teve recentemente, né, falecimento de dirigente partidário, às vezes na data da entrega, então não conseguiu acessar algo. Cada caso é um caso e vai ser analisado, de acordo com os detalhes do caso concreto. Mas, em tese, de rigor, não há desaprovação apenas pela intempestividade. Muito bom. O Wilson Leite está perguntando, para exemplificar, dívidas que ultrapassam um exercício financeiro. O erro seria não ter classificado numa conta do passivo não circulante e se manteve classificado num grupo do passivo circulante? Os lançamentos do SPCA, de dívidas, a gente prefere, né, Plínio? A gente tinha conversado inicialmente evitar falar sobre lançamentos, porque quando a gente fala o que deve ser feito, a gente teria que estar analisando detalhadamente o que realmente é que está envolvido ali, para que a gente não induza ninguém a erro. Então, sobre tipos de contas e lançamentos no sistema, a gente Plínio pediu inicialmente lá no início da nossa conversa da live para a gente evitar. Mas posso dizer para você, Wilson, que independente disso, dessa fala, você vai lançar, vai deixar no sistema registrado, porque não importa que ela invadiu o outro exercício. Para você ter uma ideia, dívida de campanha assumida pelo partido, o prazo que a norma dá para que essa dívida seja quitada é até a entrega da prestação de contas do cargo idêntico àquele que a assunção de dívida se refere. Então, se assumir uma dívida de um cargo de vereador, o partido tem 4 anos aí para pagar essa dívida. Se assumir uma dívida de senador e for aquela de 8 anos, o partido vai ter 8 anos para poder pagar essa dívida. Então, passar de um ano para outro a dívida não há problema. Agora, quanto a onde lançar no sistema, a gente combinou de evitar, porque a Isso, gente não pode falar nada sem olhar isso, exatamente, verdade. e, por ser da Justiça Eleitoral, eu não posso fazer esse tipo de orientação. Até o Plínio até perguntava aqui para mim, vai aposentar quando? Falei, em breve, em breve. E aí, vai trabalhar com consultoria? Consultoria para consultores, pretendo até trabalhar, mas consultoria diretamente para candidatos e Oportunidade. partidos, não consigo, porque eu não tenho paciência com eles de acordo com o comportamento que eles têm tido até hoje. Muito bom. Raimundo Nonato está perguntando, partido sem direção vigente no SCGIP, pode enviar a prestação de contas anual? Nonato, se ela não está vigente no SGP hoje, mas ele esteve vigente em algum dia do exercício de 2024, vai ter que prestar sim, tá? É obrigação dele prestar, desde que ele tenha ficado, nem que seja um único dia lá para trás no exercício de 24 vigente. Recomendo que você acesse o FAQ do TSE, que lá tem perguntas e respostas específicas sobre essa questão de não vigentes, comissões não vigentes. Joga no Google FAQ, FAQ, TSE, já cai lá. SPCA, já cai lá. Muito Embora bom. seja FAQ e SPCA, fala-se lá sobre tudo de prestação de contas partidárias. Quase 50, se não me falha a memória, são 48 perguntas e respostas respondidas. Acessem que vai ser bem útil para vocês. Quer ver uma outra explicação que tem lá, que é muito interessante para vocês? Muita gente tem dúvida onde lança as tarifas bancárias. Se pode lançar separadas, se pode lançar tudo junto. Pode lançar tudo junto, desde que você explicite tudo ali no campo maior, ou faça nota explicativa. Lá no FAQ vocês vão ver esses detalhes. Mas tarifa eu sempre lanço uma por uma, que é melhor, fica mais É detalhado. melhor para evitar, Melhor. né, Para evitar questionamento. confusão e fazer.
uma nota explicativa, é o mesmo trabalho. Concordo. O Fernando Filho está Perguntam perguntando se... muito sobre se Isso. pode somar a tarifa bancária. É uma pergunta muito constante. O Fernando Filho está perguntando se um partido não recebe fundo partidário. Pode contrair uma despesa com fundo partidário, exemplo, contador advogado, e pagar somente quando receber recurso no ano seguinte? Se pode adquirir uma despesa, né? Se existe a previsão de receber, de qualquer forma, você vai estar documentando este ano, né? Referente ao ano Isso, passado, que ele está contratado esse isso. ano para prestar as contas do ano passado. Se existe a previsão de recebimento de fundo partidário, você pode lançar lá para pagamento posterior. Agora, tomar cuidado, porque você pode ser questionado, por que que você lançou em fundo partidário se não há previsão de recebimento? Se, por exemplo, é uma direção que nunca na vida recebeu fundo partidário, aí você lança essa pendência de pagamento lá, né? Você vai ficar em obrigações a pagar, como se você fosse fazer da fundo partidário. Qual é a perspectiva que você tem de entrada desse recurso? Você pode ser questionado por isso, sim. Boa. Professora, e para a gente já estamos quase encerrando, uma pergunta muito interessante tem aqui, quais as implicações de ter contas julgadas não prestadas ou contas desaprovadas? Ai, que bom. Quando a conta é eleitoral, a prestação de contas eleitoral do partido, aquela que todo mundo apresentou, as direções apresentaram 30 dias após as eleições, a desaprovação dessas contas, elas suspendem os fundos públicos. A desaprovação das contas anuais partidárias, ela gera a determinação de devolução de recursos para o Tesouro quando são irregulares, ou ainda multa e com acréscimo ali de penalidade, que podem ser descontadas dos fundos partidários ali das cotas que tem a receber. Agora, ela não implica a desaprovação de contas, nem eleitoral, nem partidária, anual, do partido, né, não implica em comprometimento do CNPJ partidário. Diferente da conta não prestada. A conta omissa faz com que o partido fique sem direito a receber os fundos públicos até que as contas sejam prestadas. E deixa o partido, o que é mais grave, suscetível a representações do Ministério Público, Procuradoria. Qualquer eleitor pode denunciar um partido por omissão na prestação de contas, e essa representação pode levar à suspensão da anotação daquele órgão. E aí não poderá registrar candidaturas. Tivemos vários casos aí recentes, vocês que são meus alunos já viram nas aulas, julgados nesse sentido. Então, as consequências entre desaprovação e julgadas não prestadas são diferentes, a depender, inclusive, do tipo de prestação de contas do partido, se é eleitoral ou anual. Mas, de alguma forma, sempre impactando no recebimento aí de fundos públicos. Muito bom. Professora, outra coisa assim que eu vejo que é importante, mas queria que você falasse um pouco sobre isso, é, é que muitos cartórios exigem, né, o conselho fiscal, né, ele dá o parecer pela aprovação e a desaprovação. E a Isso. gente vê que muitos não falam sobre isso, né? Queria que você comentasse um pouco, Pois é, porque quem tem é comissão provisória, por exemplo, não tem um conselho fiscal, conselho né? fiscal. É. Só quem tem A diretório. A 23.604, ela não traz exceções quando ela, lá no artigo 29, nos seus parágrafos, ela traz aquela determinação, inclusive ela até diz assim, né, que após 5 dias da entrega, né, deve juntar o parecer do Conselho Fiscal. Há cartórios que realmente não exigem, porque sabem que comissões não têm. Quando isso é isentado, ok. Agora, quando se exige que tenha, eu já vi conselho fiscal de diretório partidário validar a municipal. Tá? Já vi isso acontecer e ser aceito normalmente. O que eu falo sempre é que quanto mais se profissionaliza a direção e se organiza,
Vejam que o novo código agora vai trazer, de uma vez por todas, o prazo definitivo para a existência de comissões provisórias, né? Não vai poder passar de 4 anos. Então, à medida que as comissões vão virando diretórios, vão se estabelecendo, porque, Plínio, né, as direções não existem, ninguém faz nada, ninguém gastou nada, é tudo zerado, mas todo mundo está participando das eleições. Toda eleição municipal é direção apresentando seus candidatos. Então, mais do que nunca, é necessária essa profissionalização, tá? Mas, objetivamente, com relação à sua pergunta, não há nenhum impedimento que um conselho fiscal de uma direção de outra esfera dê aquele parecer, né, favorável para a finalização das contas de uma esfera de menor, ali da sigla, né, inferior na sigla. O Wilson Leite está perguntando a assunção de dívida de uma direção para outra direção. Como a senhora interpretaria essa transação? Doação estimável sendo... Totalmente, totalmente irregular. A norma 23.604 traz essa permissão. Para essa assunção, Wilson, não é necessário ter anuência da direção nacional. Simplesmente lança os pagamentos, faz o registro em ambas as prestações e ok, quem recebeu o pagamento disso, né, vai ter a documentação de suporte em ambas, lança nas prestações de contas e está tudo certo. Muito bom. Professora, e já estamos chegando aí ao final da nossa live. Nós vamos também já fazer o sorteio. A gente vai fazer primeiro o sorteio aí com a sua presença e após o sorteio, a senhora, né, fala aí um pouquinho as considerações finais aí para sobre prestações de conta partidária, né, que está bem próximo mesmo aí, segunda-feira já, né? O último Isso dia, mesmo, isso segunda-feira. mesmo. Rafa, a gente já pode aí colocar na tela, tá aí a lista Bom, de presença. Rafa está colocando a lista de presença. Eu vou Isso. dizendo para vocês o seguinte: não deixem para os últimos momentos. Se por acaso o SPCA travar, printem a tela, documentem, deixem ali organizado para vocês terem alguma defesa que seja de algum travamento que impossibilitou a transmissão. Tomem muito cuidado, mandem o máximo de documentos possíveis, cuidem das notas explicativas. Vocês vão ter, a gente tem aí as normas, as primeiras normas brasileiras técnicas, né, da contabilidade eleitoral, vão entrar em vigência o ano que vem. Foram publicadas em dezembro de 24. Lá fala bastante de tomar cuidado com as notas explicativas, tentar deixar as informações o mais alinhadas possíveis, deixar a materialidade dos gastos comprovadas, né? Juntem modelo de tudo, exemplares, tudo aquilo que vocês puderem deixar guardado para ter de fato a comprovação da materialidade daqueles gastos e façam uma brilhante prestação de contas. Desejo que sejam aprovadas, que vocês que trabalham tão arduamente com as direções possam ter aí, ser coroado de êxito esse trabalho. Muito bom. Nós temos 38, está aí na lista aí, 38 pessoas Opa, inscritas para o sorteio. bom, E já vamos mexer aí, né? Vamos mexer, estamos mexendo aí, ó, passando todo mundo, mexendo aí para maravilha, Rafa. Vamos ver fazer o quem vai ser o sorteio sortudo. ao vivo, aí o sorteio ao vivo. E a E gente quem pode vai combinar o ser? seguinte, Plínio, se a Hum, pessoa que ganhar, porque eu estou vendo um monte de aluno aí, ela já tiver o curso, ela ganha o é, próximo, tá? pronto, show de bola. Para ser 40, já tem justo com 40. todo mundo. São 40 agora, 40. Maravilha, Vamos já Rafa, manda rodar. Muito bala. bom, muito bom. Vamos fazer o sorteio ao vivo. Ah, vai sortear o nome, que legal. Isso, aí, ó, vai ser sorteado o nome. Manda bala, Bem Rafa. transparente. Aqui é o CRC Maranhão, É, transparente, junto com a professora Rita, transparência bem total. transparente. Total. Eita, Quatro, eita, eita, eita. três, Tan, 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 dois, tan, tan, um. tan, 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 tan. Olha o Cassandra número. Helena, linda. Cassandra maravilhosa. Eu acho que você não tem o de imersão. Eu acho que você não tem o de Pronto. imersão. Acabou de ganhar completinho, lindo.
Só entrar em Parabéns. contato com a gente. O pessoal do CRC manda para nós e eu faço sua inserção no curso. Pronto, muito bom, viu? E aí ela não vai, ela vai, ela ganhou um grande presente, viu? Porque as aulas foram excelentes, com muitas, né, novidades, muita mesmo. Então é mais um enriquecimento que ela vai ter nos seus conhecimentos. Professora, no nome do CRC, a nossa amiga Rafa aí que nos deu suporte, da Ana Lígia, do nosso vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento Profissional, que é o Fernando José, que eu também faço parte dessa Câmara, que eu sou membro dela. Queremos lhe agradecer mais uma vez, né, por estar conosco nessa live, tirando assim, eu sei que a sua vida é uma correria, mas você tem prazer de estar próximo, né, daqueles que querem adquirir conhecimento, então nós só temos a agradecer e que Deus possa estar lhe dando muita paz, muita saúde, né, muita prosperidade, tudo de bom na sua vida e muita felicidade, né? Você já é uma pessoa feliz, seja ainda mais feliz ainda, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Só tenho a lhe agradecer e que Deus lhe recompense tudo em dobro. Amém, Plínio. Eu adoro quando me desejam sempre saúde. Sempre falo, quando dizem para mim sucesso, eu falo sucesso não, saúde. Porque com Isso. saúde tudo fica lindo, tá tudo ótimo. A gente senta na praça, come pão com manteiga, café com leite, tá tudo ótimo. Mas sem saúde não adianta nada. Então, eu agradeço demais o prestígio todo que vocês me dão, o privilégio de desfrutar desse momento com vocês, profissionais assíduos aí, dedicados ao estudo da norma, ao aprimoramento, sempre imbuídos de fazerem o seu melhor, né, de estarem sempre em conformidade com os dispositivos legais. Então, como não achar um jeitinho, um horário na agenda para estar junto com vocês? Então, é isso. Obrigada a todos que assistiram. Espero ter sido útil os esclarecimentos, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Vão descansar? Beijos e beijos. Beijo para todo mundo do CRC Maranhão. Abraço. Beijo para todo mundo. Até a convenção, professora. Até a Até! convenção. Ó, a minha apresentação vai ser o fechamento da convenção às 18 horas do dia 1º de agosto. E, como Isso. a Rafa falou no início, se utilizar o cupom ARRAIA10, pega a inscrição na convenção com desconto, hein? É o dia Não perde 30. essa oportunidade, que o evento vai ser bacanérrimo. Beijo! Valeu, abraço.